Agora com o tema Luta pelo Direito à Cidade, professor João Campinho, mestre em Ciência Política. Gostaria de agradecer a todos os envolvidos aqui, especialmente da comunidade do Instituto Federal, no sentido de proporcionar, seja estudantes, funcionários, professores, a direção, no sentido de garantir com que esse evento possa ocorrer, mas no sentido também de dar uma sinalização para a cidade de Jacareí e mostrar que nós queremos construir um instituto que esteja voltado para os problemas da região, que esteja voltado para os problemas da sociedade, que eu acho que é o que sinaliza esse primeiro encontro que a gente está fazendo. Mas, depois de agradecer, eu fiquei numa situação meio, vamos dizer assim, dois papéis, porque, por um lado, eu sou professor aqui. Por outro lado, eu venho falar por um coletivo que se chama Coletivo Participação Popular. Na verdade, a ideia inicial era que não fosse eu, até para não confundir esses papéis, mas por conta das mudanças de datas, infelizmente, eu vou ter que fazer esse papel. Mas, para mim, não é algo tão complicado de representar um coletivo que, em tudo que eu falar aqui, tudo foi discutido e pensado democraticamente, discutido democraticamente, o que facilita o meu papel. Primeiro, de parte do Coletivo de Participação Popular, a gente gostaria de agradecer ao Instituto Federal e dizer que a gente espera que essa instituição aqui em Jacareí esteja voltada para o povo, aberta e voltada para o povo, como se propõe aqui essa atividade. Além disso, eu gostaria de contar um pouco a história desse coletivo, porque a história do coletivo se mescla com a discussão de hoje. Nós surgimos, muitos de nós nos conhecemos, em meio às manifestações que tomaram conta do país no ano passado. Então, em junho do ano passado, quando milhares de pessoas, em Jacareí, milhares mesmo, quase 10% da população, cerca de 20 mil pessoas, tomaram as ruas, praças, a estrada adulta, e uma série de espaços públicos da cidade, a gente estava envolvido nessa movimentação. É interessante relembrar o que se reivindicava. Se reivindicava, em Jacareí especificamente, a redução da passagem, que havia sido aumentada em março, de R$ 2,80 para R$ 3,20. Então, a reivindicação principal era: queremos a revogação do aumento, o que significaria voltar a passagem para R$ 2,80, o que não ocorreu. Apesar de Jacareí ter decidido voltar a passagem para R$ 3,00, a passagem não voltou para o seu preço original, como aconteceu em São Paulo e outras cidades. Essa é a primeira questão. Portanto, a nossa reivindicação original não foi atendida. Bom, mas tocando um pouco nesse tema da questão do preço da passagem, isso seria uma primeira colocação. O nosso grupo, ao se envolver nessa discussão sobre o preço da passagem que tomou conta do país, começou a perceber que, para além da questão da passagem, outras questões nós julgávamos importantes. Nós julgávamos importantes ocupar os espaços públicos da cidade, como foram feitos durante semanas naqueles dias. Nós pensávamos também que era importante discutir o acesso dos bairros da periferia para o centro da cidade. Nós pensávamos que era necessário também discutir além do acesso da periferia para o centro da cidade, o acesso a uma série de serviços das cidades que são inviabilizados pelo preço da passagem. No fundo, a essência da nossa discussão era: queremos discutir todos os serviços que a cidade pode fornecer. Mas, ao pensar sobre isso, queremos discutir tudo isso, nós pensamos que tinha um elemento central nessa discussão, que era como o povo participava dessas decisões, como o povo decide como são feitas as ruas, como o povo decide como que a gente se locomove para o trabalho, como o povo decide quanto vai ser a tarifa de ônibus, como o povo decide como vai ser o serviço público, onde vão se localizar. Em resumo, a gente queria discutir o direito à cidade, mas principalmente discutir o controle da população sobre o direito à cidade. Por isso, o nome do nosso grupo, Participação Popular. Participação Popular, para nós, é que a decisão da estrutura da nossa vida, da estrutura das nossas cidades, não esteja na mão de pequenos grupos, seja especulação imobiliária, empresas que degradam o meio ambiente, empresas de transporte público que fazem lobby para conseguir uma série de benefícios. Então, nesse sentido,
a nossa ideia de participação popular é a ideia de controlar o rumo das nossas vidas e o rumo da cidade. Então, foi nesse sentido que surgiu o nosso coletivo. Bom, para chegar a esse ponto principal de controle da população sobre o que acontece na cidade, definição de tudo o que acontece na cidade, existem alguns elementos legais e mecanismos reais que nos ajudam nesse sentido. A própria Política Nacional de Mobilidade Urbana, que está sendo discutida aqui, ela é uma lei que ajuda nesse sentido. O Estatuto da Cidade ajuda, o Plano Diretor de Jacareí ajuda também, no sentido de trazer algumas possibilidades de participação popular e de controle da população sobre o que acontece na cidade. Porém, muitas vezes, esses elementos ficam somente no papel. Ocorrem audiências, mas são audiências mal divulgadas, são poucas audiências, não há uma preocupação por parte daqueles que organizam esses espaços de verdadeiramente fazer com que a população entenda a importância desses espaços e participe. Bom, com relação ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana, na verdade, na nossa visão, nós temos uma oportunidade única, a oportunidade de rever o transporte em Jacareí, de rever um transporte que exclui boa parte da população, porque uma tarifa de R$ 3,00 é uma tarifa que impede que uma parte da população tenha acesso ao transporte coletivo, portanto, impede uma parte da população que tem acesso a serviços básicos da cidade. Bom, além disso, a forma de organização da mobilidade em Jacareí é uma forma que não segue as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Não segue por quê? Não segue porque é uma forma de mobilidade urbana que prioriza o automóvel, o que não está previsto em lei. É uma forma de mobilidade urbana que coloca o automóvel no lugar da vida das pessoas, que também é algo que é contrário do que diz essa Política Nacional de Mobilidade Urbana. Para vocês terem uma ideia com relação ao automóvel, de 2009 a 2014, aumentou o número de automóveis de Jacareí em 41%, indo de por volta de 80 mil para 116 mil, isso segundo o Denatran. Isso, 116 mil automóveis para uma população de 211 mil, faz com que, na prática, a gente tenha um automóvel a cada 2 pessoas em Jacareí. O que é uma vergonha, no sentido de a gente permitir que uma cidade se movimente, permitir que as pessoas possam chegar nos lugares, possam ter acesso aos lugares. A gente sabe no dia a dia da cidade que isso fica inviável. Bom, para isso, é necessário, para resolver esses problemas, na nossa opinião, é necessário, antes de tudo, que essa discussão que está se iniciando aqui se estenda. Se estenda de que forma? Se estenda através da Prefeitura encampando a ideia de fazer um plano municipal de mobilidade urbana com participação política e popular. De que forma? É necessário divulgar nas rádios, faixas nas cidades, fazer audiências nos bairros, é necessário fazer reuniões nos bairros, é necessário discutir com toda a população, se for necessário fazer plebiscitos. Só dessa forma a população realmente vai dizer o que ela quer do plano municipal de mobilidade urbana. Se não for feito dessa forma, não haverá envolvimento da população e participação e controle da população sobre a política de mobilidade urbana no município. Bom, felizmente, nossa proposta de mobilidade urbana coincide com a lei nacional. Por que ela coincide? Ela coincide com a lei nacional pelo fato de a lei nacional garantir, ou pelo menos indicar que os planos municipais devem garantir um transporte que coloque as pessoas em primeiro lugar, como eu já falei, que seja sustentável, que garanta o acesso universal aos serviços da cidade e, bom, acho que esses são os pontos... e que tenha participação popular e controle popular. Bom, nesse sentido, a gente tem propostas com relação ao Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Que propostas são essas? Para nós, como nós surgimos em meio às manifestações, para nós é necessário, sim, primeiro, a gente dividir em 3 eixos. A questão do transporte público coletivo, certo? Esse seria o primeiro eixo. A questão da bicicleta, porque é o transporte não motorizado. E, por último, a questão da participação popular. Como vai se dar a gerência, ou melhor, o controle popular sobre o que vai acontecer na cidade a partir desse plano.
Primeiro, com relação ao transporte coletivo. Na nossa opinião, o transporte coletivo deve ser encarado como um direito social. Inclusive, há um projeto de lei nesse sentido, que é o projeto da Luísa Erundina, que garante que o transporte seja um direito social. O que significa isso? Significa que tem que se garantir transporte coletivo para todos. Na nossa opinião, a forma de fazer isso é tarifa zero. O que significa? Significa que ninguém vai pagar passagem de ônibus. Isso, alguém pode perguntar assim, não, mas, pelo amor de Deus, aonde vai sair o dinheiro para a gente financiar tudo isso? É possível financiar, é possível e tem algumas propostas concretas com relação a isso, não nossas, inclusive de cidades que já aplicaram. Bom, mas antes de falar das propostas, é necessário que, para a gente discutir tarifa zero, a gente entenda verdadeiramente o transporte como um serviço público. Ou vocês, vamos pensar aqui, já que estamos no Instituto Federal, que a gente possa, imagina a indignação que seria de todos os estudantes se a partir do mês que vem a direção, ou melhor, a reitoria do Instituto Federal decidisse passar a cobrar mensalidade para todos os estudantes. Eu imagino que em todos os lugares do Estado os estudantes se revoltariam contra as mensalidades. Ou imagine que absurdo seria a ideia da iluminação pública ser vista também através de tarifa. Ou seja, você passa por um poste de luz, aí a luz acende quando você coloca uma moedinha e paga por essa moeda. Essa ideia de serviço público tem que ser gratuito. Isso não significa que ninguém vai pagar, alguém vai ter que pagar. Mas, assim como prevê a Política Nacional de Mobilidade Urbana, a sociedade vai pagar como um todo. Mas, na nossa opinião, a sociedade pagar como um todo significa que aqueles que têm melhores condições, os ricos, são aqueles que vão pagar mais. E eles vão financiar o sistema do serviço público. Como? Existem alguns modelos, inclusive o modelo da Luísa Erundina também, proposto em São Paulo, infelizmente não deu continuidade, quando ela era prefeita, no final da década de 80, mas um modelo de IPTU, um aumento do IPTU para ricos, mansões, empresas. Essa seria uma forma. Tem outras. A gente precisa de transporte coletivo, temos que fazer taxações sobre os automóveis. Por que não criar maiores taxações sobre os automóveis para que a pessoa, para que haja dinheiro para se servir no serviço público, se investir no serviço público e, ao mesmo tempo, incentivar com que as pessoas deixem o automóvel e passem a usar esse transporte coletivo, porque é a única alternativa para a mobilidade urbana. Bom, a nossa opinião, então, é no sentido de tarifa zero. No sentido de tarifa zero, até no sentido da origem da palavra ônibus. Ônibus vem da palavra omnibus, em latim, que significa para todos. Como é possível um transporte que garanta acesso para todos, onde a gente paga uma tarifa, no caso de Jacareí, de R$ 3,00? Bom, para entrar já um pouco que eu me esqueci, mas é importante apontar algum... Bom, eu vou deixar isso de lado, senão não vai dar tempo. Algumas propostas mais específicas. A gente sabe também que a longo prazo é a questão da tarifa zero. Nós sabemos disso, nós entendemos, mas nós queremos apontar para a tarifa zero. Mas, além disso, nós temos proposta concreta para o novo Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Nós acreditamos que é necessário estabelecer o passe livre estudantil em Jacareí, não entendendo somente o acesso só à escola, é necessário aos estudantes o acesso à cultura que a cidade proporciona, o acesso aos outros serviços que a cidade proporciona. Por isso é necessário o passe livre estudantil. Além disso, é necessário que se estabeleça de uma vez por toda, passe livre para maiores de 60 anos de idade. Em Jacareí é para maiores de 65, ao contrário de muitas cidades. Além disso, é um absurdo, nós temos o mesmo preço de passagem, o mesmo valor do que São Paulo, onde as linhas têm trajetos muito maiores, e onde há integração e bilhete único, a gente aqui em Jacareí não ter nenhum sistema de integração e bilhete único. Mas, para nós, esse sistema de bilhete único temporal, ou seja, você anda de ônibus durante 2 horas, não é suficiente. É necessário um valor mensal que o trabalhador possa pagar, esse valor mensal, e andar livremente de ônibus. Dessa forma, a gente permite com que a pessoa vá para todos os lugares que ela quiser de transporte coletivo. Além disso, é necessário uma transparência na relação entre a prefeitura e a prestadora de serviço de transporte coletivo no município, no sentido de divulgar e de que a gente tenha acesso a todas as informações entre prefeitura e empresa prestadora de serviço. Lembrando que em Jacareí o serviço é monopolizado por uma empresa desde que surgiu o transporte coletivo.
organizado na cidade na década de 70, que é a empresa Jacareí Transporte Urbano. Além disso, é necessário, obviamente, um planejamento metropolitano do transporte, que inclua a região metropolitana do Vale do Paraíba, inclusive porque muitos de nós trabalhamos em São José, fazemos uma série de coisas em São José. Além disso, é necessário acabar com o monopólio da JTU. Como? Através de uma licitação que garanta a concorrência, através de regiões e linhas administradas por empresas diferentes. Essa seria uma forma de tirar a força política e econômica da JTU na nossa cidade. E isso permitiria com que, talvez, não é uma garantia, mas que talvez fosse um serviço onde não houvesse um peso tão grande de uma única empresa. Além disso, na nossa opinião, como as regiões e linhas vão ser licitadas para empresa diferente, é necessário que o município tenha uma empresa, algo que é possível. Com 3, 4 ônibus, o município fique responsável por uma linha. O que isso traria? Isso traria com que seja possível pensar e comparar o transporte privado com o transporte público. Isso seria algo muito importante. Teria uma linha que seria responsável pela prefeitura municipalizada. Isso faria com que a população pudesse ter um maior controle, inclusive de concorrência, com as empresas privadas. Bom, bicicleta. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Bicicleta. Com relação à bicicleta, eu hoje, quando estava preparando isso, tive uma triste notícia, e que é necessário pontuar aqui. Um amigo meu, de sábado para domingo, andando de bicicleta, sofreu um acidente e está internado na UTI. Jacareí, com relação ao transporte de bicicleta, que é algo tradicional na cidade, inclusive muita gente dizendo que é a cidade das bicicletas, isso já mudou um pouco, mas onde as pessoas se locomoviam muito de bicicleta, na prática hoje, ou faz com que a pessoa deixe de andar de bicicleta, ou ela coloca em risco a vida das pessoas. Basta a gente dar uma buscada nos noticiários de Jacareí nos últimos 5 anos, que a gente vê a quantidade de acidentes fatais com bicicleta na cidade. É simplesmente uma questão urgente resolver esse problema. Como se resolver? O primeiro é fazer o plano cicloviário. O plano cicloviário ele já é previsto no plano diretor e o prazo é 2015, abril de 2015. Então, de uma certa forma, vai coincidir a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana com o plano cicloviário. É necessário, urgentemente, faixas exclusivas de bicicleta. Por exemplo, a Rua Barão permitiria tranquilamente a Siqueira Campos, a Davilino, e, além disso, ciclovias com planejamento que teria que ser discutido com a população. Mas não é só isso, é necessário bicicletários públicos e também uma política de aluguel de bicicletas pública. O exemplo de Buenos Aires é super importante. Por quê? Porque é gratuito e é do município. Tudo bem, alguém poderia dizer, não dá para comparar Buenos Aires com Jacareí. Eu sei, mas é viável, nem que seja por taxas muito baixas, você fazer aluguel de bicicletas. Bom, o último ponto é a participação democrática. No Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que nós estamos começando a discutir agora, na nossa opinião, é necessário se estabelecer um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Nesse Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, ao contrário de muitos conselhos, ele deve ser composto majoritariamente pela sociedade civil e, ao mesmo tempo, com caráter deliberativo. Isso significa que o conselho vai ser realmente uma forma de controle da política de mobilidade da cidade. Controle por quem? De controle da população. Mas, além disso, é necessário também que se crie um Fundo Municipal de Mobilidade Urbana para gerir os recursos federais e gerir os recursos municipais para a mobilidade urbana. Esse conselho, com maioria da sociedade civil, com caráter deliberativo, é quem vai gerir esse Fundo Municipal de Mobilidade Urbana. E é necessário que o nosso plano estabeleça que essa verba só pode ser utilizada nas diretrizes da política nacional. Quais são? Transporte sustentável, transporte não motorizado e transporte coletivo. Se vamos usar dinheiro para a mobilidade urbana em Jacareí, é necessário que a gente priorize esses 3 aspectos: transporte coletivo, transporte sustentável e não motorizado. Por último, é necessário fazer a cada 2 anos, e isso pode estar previsto no Plano Municipal de Mobilidade Urbana, conferências municipais de mobilidade urbana que façam planejamentos e que elejam esse Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Bom, por enquanto é isso.
Até mais.